Aquela. Oba! Bora, tô curiosa, animada. Até agora só assuntos muito interessantes. Ai, Tô que bom, curiosa. que bom. Assim, a minha intenção é levar de uma forma assim mais simplificada possível, os conceitos, a conduta, a ética lá do Oriente, para que nós possamos também visualizar no contexto aqui no Brasil, na sua vivência, nos seus negócios. Enfim, eu creio que vai ser bastante enriquecedor. E o tema de hoje é o valor da ética no silêncio. Já ouviu falar isso, ética no silêncio? Sei da importância, mas eu quero conhecer mais. Ai, que bom. Eu acho que em todo lugar a gente tem essa percepção, mas eu acho que é como a história é contada, né? Vamos imaginar que tudo isso é uma regra de rotina, disciplina de cada ambiente, de cada cultura, é uma história, né? Que veio de lá de trás e foi ali continuando por nós e fomos adaptando, né? Aqui. Sim. Aí, Aí, agora sim, né? perfeito. Pronto. O valor da ética do silêncio Shinmoku, a sabedoria do silêncio japonês. Ele é um conceito mais profundo e frequentemente mal compreendido na cultura japonesa. O valor do silêncio como ferramenta de comunicação, expressão ética. Então já é mal compreendido para começar. No sentido que Tá. não são todas as pessoas que conseguem adaptar a elas, Uhum. mesmo sendo algo muito cultural. Bom, o tempo de pensar antes de falar. Três coisas que eu separei aqui: pensar, falar, contribuir. Pensar, considerar profundamente a questão apresentada, formular ideias com cuidado e avaliar o impacto das palavras. Falar, expressar-se com precisão e economia de palavras, transmitindo apenas o essencial da ideia. Contribuir, adicionar valor genuíno à conversa, elevando o nível de diálogo coletivo. Quando eu falei esses três pontos, veio alguma coisa assim em mente, Belle? Vendo se eu tô seguindo isso na minha vida. Assim. E, Eu já puxei pra mas, mim. Falei, gente, será que eu tô fazendo isso? às vezes a gente está fazendo isso de uma maneira muito pressionada, sabe o que eu quero dizer? Pisando em ovos, com Hum. medo de ser julgada, de mal interpretada. E não é sobre isso que eu estou falando aqui. É ser uma ação para contribuir, né? Então, aqui, no contexto japonês, uma pausa reflexiva antes de responder não gera desconforto. Pelo contrário, é interpretado como sinal de maturidade e sabedoria. As palavras são preciosas, cada medida com cuidado, com uma artesão que seleciona apenas as ferramentas essenciais. Então, é muito natural. É que assim, quando eu vejo também podcast, os programas japoneses que estão sendo entrevistados, eles ficam assim, e é normal pensar, aqui no Brasil não, né? E quando você vai ter uma entrevista, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma gravação de vídeo, quanto menos pausa tiver, é melhor. Lá eles pensam muito e fica, e junto com isso, junto com essa pausa de pensamento, quem está assistindo, quem está ouvindo também começa a pensar junto, sabe? O que será que ela vai falar? Uhum. Aqui parece que não tem pausa e não tem tempo nem da gente raciocinar e só coletar informações, sabe? O que eu quero dizer? Será que eu estou conseguindo expressar? Eu tô conseguindo, eu creio que eu esteja conseguindo entender a diferença, né? Aqui e lá. E realmente, aqui realmente é tudo muito acalorado, né? Exacerbado. É E o acelerado. brasileiro, ele se incomoda, ele se desconforta de fazer a pausa, que é a pausa da reflexão antes de falar.
é como se você é como se você fazendo silêncio parecesse de repente que você está transmitindo alguma dúvida, alguma insegurança, falta de respostas. E Exato, não, não. exato. É o oposto. É melhor do que ficar no vício de linguagem, né? Né? Fazendo aqueles sons de. É o som que ocupa o vazio, né? Isso, exatamente. Você falou uma palavra muito certa. O silêncio não significa vazio. Exato. E é isso é muito importante na cultura. Por isso que essas pausas reflexivas, para ter esse diálogo, faz assim o outro entender melhor, inclusive, o que quer passar. Porque aqui você tem que ter a resposta na ponta da língua, né? Então, senão é capaz de ser interpretado, nossa, ela não entende nada, ela é bobinha, não sei. As É, respostas demonstra. têm que. Acho que o brasileiro interpreta, né? Como uma demonstração de insegurança, talvez. Uhum. Mas quem trabalha muito com a comunicação e, enfim, né, estudo oratório, assim, eu já ouvi muito falar sobre isso, de que, muito pelo contrário, é preferível que você pense antes de falar, que inclusive o silêncio, ele gera um mistério, valoriza, né? A Aham. pessoa reflete o que falou antes, processa aquilo, Isso, é o tempo de processo. digere, Exato. aí você para e continua de uma maneira mais sábia, né? Mais direcionada. Aham. Isso, eu estou falando assim, num ambiente onde os assuntos são comuns, Uhum, né? Porque aí, se eu tiver uma opinião totalmente contrária que a sua, vai ficar difícil ter essa pausa, porque nessa pausa cada uma vai estar num, ele né, fala. num outro contexto. Bom, Ocidente e Japão, diferentes abordagens à comunicação. No Ocidente, será que dá para ver tudo aqui? Aqui dá, né? Dá para ver os slides, né? É, Falar vai para subir, porque aparecer. tá cortando só a última O frase, finalzinho, né? só o Ok. finalzinho. Falar para aparecer. Acontece isso, né? Você precisa Aham. falar para aparecer, para ser vista, para gerar um impacto. Ó, valorização da expressão rápida e assertiva. Silêncio interpretado como hesitação ou falta de conhecimento. Interrupções frequentes vista como engajamento. Agora, no Japão, falar para contribuir, valorização da reflexão antes da expressão, silêncio interpretado como sinal de consideração, respeito pelo espaço verbal do outro. Opa! Esta diferença fundamental reflete visões do mundo distintos. No Ocidente, a comunicação frequentemente serve como ferramenta de afirmação individual, enquanto no Japão é um instrumento de harmonia coletiva. O A que nós falamos na aula anterior, que é a harmonia, né, de reflexão, estar no controle dos pensamentos, né? Perfeita. Que diferença, hein? Realmente. É nítido. Bom. Sim, deixa eu ver o que está tampando aqui. Ética no uso da palavra. Respeito ao grupo. As palavras nunca são propriedades exclusivas de quem as pronuncia. Ela pertence ao espaço coletivo e impactam a harmonia do grupo. Falar desnecessariamente é considerado uma forma sutil de egoísmo. Palavra como valor. A cultura japonesa ensina que a palavra deve ser proferida apenas quando agrega valor genuíno à situação. Caso contrário, o silêncio é a escolha mais honrosa e respeitosa. Harmonia na comunicação. Evita-se interromper ou competir pela fala, pois isso quebra o fluxo natural do diálogo e demonstra falta de consideração pelos outros participantes. Eu
eu vou falar uma verdade para você e para vocês que estão assistindo. Eu sei falar o japonês, mas não é minha primeira língua. E quando não é a primeira língua, você tem um certo déficit, vamos dizer assim. Você tem mais facilidade de expressar com a sua primeira língua. E, nossa, e o vocabulário assim do português tem muitas expressões, tem muito. Assim, dá para você falar sobre o mesmo assunto, interpretando de vários jeitos, mas como não era a minha primeira língua e eu sei falar, eu vou fazer essa pausa obrigatoriamente. Por quê? Eu não era tão fluente ao ponto de falar pelos cotovelos. Então eu tinha que pensar realmente. Aí, como que eu posso me posicionar aqui devido à cultura, devido a onde eu estou? Eu pensava, enquanto eu pensava isso, já era uma pausa do silêncio ali, de Tá respeito. rodando, né? Acabava fazendo isso sem querer. A palavra é compromisso, não preenchimento de silêncio. Adorei. Gostou, Belle? E falar tagarela, né? Tem uma E- coisa que eu faço bem é falar, né? Então, imagina, eu lendo isso. E realmente, é fato. Engraçado, dá vontade de. Não é que dá vontade de falar. A gente pensa e quer expressar. E acho que a diferença tá em você saber a sua hora de falar. Ah, sim. É Uhum. ser necessária, sabe? Sim. E não atropelando, assim. A ideia do engajamento, A né? Vai ideia, né? atropelando. Uhum. E eu acho que para organizar isso dentro da nossa mente, talvez seja a intenção que nós possamos ter dentro da gente é assim, pelo menos para mim funciona assim. Eu tenho uma ideia, eu tô lá na empresa, eu trabalho no hospital, enfim, lá no Japão. Como que funcionava para mim? Eu tenho ideia, mas eu tenho a solução? Não tenho, então eu não falava. A partir do momento que eu tenho uma ideia para poder melhorar ali, às vezes, uma organização, né, alguma coisa ali do trabalho, aí, a partir do momento que eu tenho uma solução, às vezes uma solução, ó, se eu fizer esses 3 passos, eu acho que eu consigo atingir com mais velocidade aquele resultado que eu desejo. Aí eu ia falar. Aí que é uma comunicação que contribui. Aí você é ouvida, né? E a sua ideia é colocado ali na mesa. Então, assim, eu tive bastante esse exercício, né? Durante esses anos todos, assim. Bom, vamos para o outro. Ah, eu adoro esse assunto aqui. O poder do ma. O espaço entre. O ma, o conceito japonês do espaço é intervalar, no vazio significativo, é um intervalo, é aquele vazio que tem entre uma coisa e outra. Na estética da filosofia japonesa, ma, ele representa um espaço vazio que não é a ausência, mas presença significativa. Este conceito se aplica profundamente à comunicação. As pausas em silêncio não são falhas serem preenchidas, mas momentos essenciais que dão ritmo e significado ao diálogo. Assim como na música onde o silêncio entre as notas cria uma melodia, na comunicação japonesa é um ma que permite que as palavras ressoem como sua verdadeira intenção e profundidade. No silêncio encontramos o que as palavras não conseguem expressar. Pô, Então, concordo muito, falou com você? Falou com muito. você? Como eu disse, parece contraditório eu falar isso, já que eu gosto de falar. Mas sei da importância de ouvir e de refletir sobre o que está sendo dito. Então, eu vejo muito sentido, é um exercício, né?
mas Hum, eu vejo muito sentido em encarar o má como uma presença significativa, porque aquilo que a gente não usa, entre aspas, né? Aquilo que não é feito, enfim, uhum. nesse momento, parece ausência de alguma coisa, que nem você trouxe, né? No Ocidente, a gente, na maioria dos casos, a gente entende que o silêncio é a ausência do conhecimento. E não, muitas vezes é a organização da ideia do conhecimento. E, e isso é uma presença, Exato. Nossa, você falou muito lindo. Eu acho que a gente falei? falou lindo. Eu acho que a gente foi perdendo essa presença, não voltando no assunto de sempre, né? Mas por conta da rede social, da tecnologia, isso influencia muito. Quando, ó, vamos supor que você está em São Paulo, capital. Aí você vai para o interior. Você consegue sentir o mar melhor do que na capital, Certeza. né? Porque o tempo parece que é mais devagar, porque o pessoal é mais, né? Sim. Mas como fazer isso no meio do caos, no meio da correria? Como fazer? Sabe que isso me remete também, acho que uma analogia com o tempo, não o tempo, a estação, o tempo do relógio. A Aham. gente está numa era, que nem você disse, né, era digital, mas a era em si, onde é tudo muito frenético. E a gente sente que não pode ter tempo. Já percebeu isso? Não Eu estou pode fazendo uma ter tempo? referência. É, eu estou fazendo uma referência, tá, ao desconforto aqui em Uhum. se demonstrar um silêncio. Ah, Aqui sim. existe, aqui existe também o desconforto em ter, né, em criar tempo. A gente vive uma cultura que, que sustenta a ideia de que se você demora muito para falar, você está na dúvida, você Uhum. está insegura. Da Uhum. mesma forma que se você tem tempo, você Também é não é muito bom. desocupada. Você não. Se você tem tempo, não faz nada da vida, o que é diferente de ser produtivo. É por isso que eu estou fazendo essa comparação aqui entre os Aham. dois significados, entende? O mar pode ser uma referência, né? Uma luz para produtividade, entende o que eu quis dizer? Que Tá a indo cultura em si bem, tá indo bem, velho. entende? E a cultura ensina o contrário, né? A gente não pode ficar em silêncio porque a gente demonstra insegurança, da mesma forma a gente não pode Fica em demonstrar silêncio tempo porque demais. a gente está desocupado. Oi? Fica em silêncio demais que tá desocupada, que nem você falou, né? É como se fosse, sabe, proporcional, assim. Eu fiz Sim. uma referência de um para o outro. Aham, perfeito, perfeito. O que podemos aprender, então, com tudo isso, né? Três pontos. Escutar antes de responder, valorizar pausas e reflexões, transformar espaços comunicativos. Bom, escutar antes de responder é cultivar a prática da escuta ativa e completa, permitindo que o interlocutor conclua seus pensamentos sem interrupções. Esperar alguns segundos antes de responder para processar verdadeiramente o que foi dito. Valorizar pausas e reflexões. Incorporar momentos de silêncio consciente nas conversas, reuniões e apresentações. Entender que o silêncio não é um vazio ser preenchido, mas um espaço fértil para amadurecimento das ideias. Transformar espaços comunicativos. Reconfigurar reuniões, discussão de locais de competição verbal para ambientes de contribuição significativa. Estabelecer a qualidade, não a quantidade de intervenções como métrica de valor. Estas práticas inspiradas
No Shimoku japonês, não exige uma transformação cultural completa, mas pequenos ajustes que podem enriquecer profundamente nossa experiência comunicativa diária. Então, assim, isso funciona muito em grandes empresas, nos negócios em si. Porque vamos imaginar que a gente tem uma equipe, né? E imagine todo mundo com várias ideias e querendo falar tudo ao mesmo tempo. Mas, Bela, eu tenho minha ideia, você tem sua ideia, e isso a gente acaba vivendo mesmo no meio do caos com muitas ideias. Porque são muitas vivências. Então, por isso que quando temos um negócio, é interessante ter regras. Qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, a clareza de onde você quer chegar. E quando nós fazemos isso, tá, essa ideia vai chegar naquilo que a gente quer chegar? Não. Então vamos dar o silêncio, vamos dar um espaço, vamos deixar um vazio para que as ideias que vão performar e ter resultados significativos para onde a gente quer chegar seja ali direcionado de primeira mão. Mas quando a gente empreende, abre o nosso próprio negócio, fica uma bagunça, né? Tudo é você que faz, então assim, é teus pensamentos. Mas olha, eu acho que eu vou fazer isso aqui primeiro. Não, mas tem que, não, 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 né? E aí você fica assim, meio que perdida, louca. Imagina essa comunicação total com você e com você mesma, Belle. Já aconteceu isso com você? Você entrar em conflito com você? Eu sempre tô. É aquela história da prioridade. Eu tô sendo sempre passando os olhos nas minhas prioridades, porque do contrário, porque a gente planeja, mas o dia tem outras intervenções. A gente não tem como controlar isso. A gente precisa ser resiliente e lidar, né, com tudo aquilo e ter no radar aquilo que a gente precisa fazer, com certeza. Então, dependendo do dia, nossa senhora, é muito. A conversa interior, ela borbulha. Tem dia que eu vou fazer uma coisa, aí eu paro e falo, não, esse daqui não é pra fazer agora. Aí eu volto, isso aqui que eu tenho que fazer agora. Aí eu vou me reprogramando, sabe? Me recalculando, porque tudo parece. É aquela história, né? Tudo parece urgente. Uhum. E a gente tem que discernir, né? Tudo bem, tudo é importante, sim, mas vamos por ordem. Isso no dia a dia, mais as interferências externas que chegam, viram um fuzuê, assim, que a gente fica, meu Deus, esses dias eu estive assim, meu Deus. Eu concordo com você, por isso que eu acho que a maneira mais rápida de crescer é quando não trabalhamos sozinhas. Uhum. Eu já fiquei um tempo trabalhando sozinha, tudo, e coloquei no meu coração, sabe? Eu quero uma equipe. Eu quero uma turma que possa mover comigo, cada um fazendo sua função. Que coisa mais lindo. Lindo, Lindo, um né? Porque sonho. você pode delegar, você pode Sim. relaxar, você pode ter os entre uma pausa e outra. Porque caso contrário, você é tudo. Dentro do mar, inclusive, a gente tem novas ideias, né? Exatamente. Mas se você é única, que representa, aí que fica complicado, né? Colocar as ideias de fato ali na mesa. Por isso que nós temos uma comunidade entre sócios. É isso que eu ia falar agora. É exatamente isso que eu ia falar. Vem com a Ainda bem. gente na comunidade. Vem porque você não se sente mais sozinha. Olha, Shimoku na era digital. O conceito Shimoku ganha relevância ainda maior em nossa era da comunicação instantânea e incessante. O bombardeio constante de mensagem, notificação e a pressão por resposta, que nem você falou agora há pouco, né? Imediatas, vão diretamente contra a sabedoria do silêncio reflexivo japonês. Desafio moderno. A tecnologia nos empurra para respostas instantâneas, enquanto a sabedoria Shimoku nos convida a pausar e refletir antes de responder.
saturação informacional. Em um mundo onde todos falam simultaneamente nas redes sociais, a prática do silêncio se torna um ato de resistência e Resistência. autocuidado. Silêncio digital. Jejum digital é a comunicação assíncrona como forma de recuperar o valor do silêncio em nossas vidas. Na era do ruído constante, o silêncio torna-se um luxo e uma necessidade. Mas e aí, o que que você tem a me dizer sobre jejum digital? Foi à toa que você me perguntou, né? Você sabe. É, eu faço isso. Dentro das possibilidades, é claro. Mas Aham. eu faço. Eu já tive uma época que eu me ausentei da rede social, mas era uma época em que eu não era empreendedora. E eu vi o quão bom é, o quão leve pode ser. Mas como eu decidi que eu realmente queria empreender, hoje, né, eu precisei fazer esse jejum digital quando eu me desconecto 19, 9 horas da noite. Eu me desconecto, porque eu tenho que dividir minha atenção em família também. Então, eu sei que todas nós precisamos fazer isso. Então, o jeito que eu encontrei de colocar uma ordem foi, inclusive, programar o meu celular para ele não me notificar mais. Então, eu, inclusive, aviso, né? Eu falo, olha, a partir de tal horário, se eu não responder, não é porque eu não quis. Foi intencional. O meu celular, ele não me avisa já para nenhuma rede social me alertar, para eu ficar mais voltada para Uhum. mim, para casa, pro meu marido, pro meu cachorro, entende? E se for alguma coisa urgente, assim, se for em âmbito familiar, por exemplo, né? A minha mãe tem o contato do meu marido, ela me liga, ou coisas do gênero, mas assim, se tratando de rede social, eu procuro cumprir isso que eu faço. E me ajuda, viu, Kelly? Eu sei que não é escrito em pedra, tem dias e dias, né? Mas em vias gerais, isso me ajuda muito, viu? Muito mesmo. Sabe que eu já fiz assim. É, eu, eu vivo intensamente as temporadas de planejamentos, cronogramas que eu crio. A cada 3 meses, né? A cada um mês, aí eu vou fazendo o cronograma. E nesse período eu não tenho descanso. Por quê? Eu tenho aquele objetivo. Mas depois Uhum. concluído esse objetivo, eu fico 2, 3 meses longe da rede social, sabe? Tipo, eu vou pro Compensa, Japão. né? Sim. Então, se eu vou pro Japão, eu tô ali, ativa, 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 ativa. E eu entendo que se eu quero uma pausa nessa era da rede social, né? No meu trabalho, eu consigo dar uma pausa presencial, tudo, mas na rede social, eu tenho que ter um suporte que me atenda. Então, eu tinha um Uhum. suporte que pudesse me atender no meu período ali de silêncio digital. Se eu não tenho condição de ter um suporte, eu mesma fazia, né? E por quê? Porque essa intenção, o resultado, por exemplo, que você colocou, não pode ter pausa. Mas se você Uhum. tem alguma coisa mais a longânimo, um longo prazo, aí sim, é necessário você Sim. colocar ali no seu dia a dia ali para que não fica muito, né, É que tem sobrecarregado. isso, tem um Sim. objetivo. Eu entendi o que você quis dizer e eu vejo a necessidade, inclusive. No meu caso, eu tô numa fase em que eu tô tendo que turbinar a atenção, né? Que eu Eu tô acho que você está trabalhando numa muito. fase de construção, É, né? E nessa fase de é, construção, você tem exato. que ter uma rotina realmente criada para você se manter e manter também essa construção do seu negócio. E a probabilidade de me sentir muito sobrecarregada, ela é grande. Hum. Porque eu estou realizando, eu estou colocando, que nem você falou, né? Eu estou em construção. E eu estou em construção tanto de produtos, né? Quanto em mim mesma, né? Desenvolvendo Hum. habilidades, enfim. Então, eu tenho que botar ordem, porque como eu gosto muito do que eu faço, isso é um perigo porque a gente não percebe que está cansada. Lógico que Uhum. dependendo da situação a gente percebe, mas eu digo assim, a hora passa e você não vê. E eu fico muito antenada aqui na minha temperatura familiar, né? Que eu falo,
eu falo pro meu marido, me fala se sentir que eu tô muito off, assim, sabe, de casa, que eu tô muito voltada pro Sim. trabalho, porque eu não percebo, eu realmente fico muito envolvida com o que eu tenho para fazer e isso acaba consumindo a energia da gente, né, Kelly? A gente está Ai, envolvida, consome, mas consome consome. o cérebro, né? Vai, né? O órgão que mais Aham. consome energia. E aí depois a gente entende por que que foi o estafa mental, o corpo cansado, né? E tudo mais. Por isso que eu coloco essa ordem. Mas eu sei que nem você falou, né? Quando você separa um período que você vai ter que dar uma atenção mais intensa, é um tempo estipulado, não é uma coisa que é a sua vida, não tem regra, Sim, não. exato. Você colocou um prazo para aquilo. Faz sentido, entende? Eu vejo sentido. Exatamente. E a questão de prazo é muito importante, né? Você se conhecer. Essa construção vai determinar o prazo que você pode estipular, Sim. inclusive para seus propósitos, né? Como eu tive essa intensidade, vamos dizer assim, então hoje no meu dia a dia fica muito mais leve manter uma constância, né? Então, assim, para quem viveu aquela loucura, o pouco que eu faço já não me sobrecarrega tanto, mas para quem está começando agora, o pouco fica sobrecarregado. Isso é normal, normal. Tem uma aluna minha que ela começou a ter constância ali, né, de falar sobre o trabalho dela, porque ela entendeu que constante que vai gerando ali o resultado. E ela entendeu a importância de ser constante. Mas quando ela parou 2, 3 dias, ela entendeu também que o mar, ele é importante ter pausas, mas não desconectar totalmente, porque quando a gente vai voltar, é como se precisasse entender tudo que a gente precisa fazer Uhum. novamente. Virou, sem querer, virou um reset. É, tipo, o que que eu tava fazendo? Quem sou eu mesmo, né? Me perdi. Parei por muito tempo. Deixa eu perguntar aqui pro meus telespectadores o que que eu tava fazendo a última vez que vocês me viram, porque eu não sei. Tipo assim, Parei sabe? demais. Sim. Aham. Bom, aplicação prática do Shinmoku, caminhos para incorporar o silêncio. Como podemos aplicar este princípio em contexto brasileiro sem perder a nossa identidade cultural? Reuniões profissionais, instruir momentos de reflexão silenciosa antes de tomada de decisão importantes. Diálogos difíceis. Adotar a prática do pausa consciente antes de responder emocionalmente. Ambientes educacionais. Valorizar tanto as contribuições verbais quanto os momentos de contemplação silenciosa. Relações pessoais. Cultivar o conforto com o silêncio, compartilhando como forma de intimidade. A incorporação deste elemento não significa abandonar nossa expressividade natural, mas enriquecê-la com um momento de profundidade. Nossa, E isso é nítido, né? Em relação à nossa cultura, ao jeito que a gente se comporta, né? O brasileiro, principalmente, assim, as pessoas se incomodam com o silêncio. Já uhum, ouviu um grupo de pessoas, família, amigos, enfim, trabalho, falar assim, nossa, que silêncio. Já ouviu olha, isso? já. Mas sabe uma coisa que a gente deve atentar? Hum, Será que muitos não carregam o trauma do silêncio como abandono? Porque se a uhum, gente começar a pensar profundamente, Belle, a gente sim, começa a entender ali, entende? O porquê, o que sabe? associa? É o que associa, exatamente, porque aqui a gente acaba associando que o silêncio é uma falta, porque muito abandono acontece, né? Vamos dizer assim, sabe? Às vezes a pessoa viveu o abandono do pai, da mãe, uma carência afetiva, e o silêncio para ela já é uma resposta, sim, que chega, Ela já tem gatilho, né? já tem gatilho profundo.
E eu não falo que lá não tem esse negócio de abandono, mas eu acho que os índices são menores, sabe? Comparado aqui. Entendi. Uhum. Você trouxe uma janelinha de reflexão sobre essa questão do porquê que a gente se incomoda com o silêncio. Exato. Porque Muito lá a interessante. cultura é assim. O que aqui eu ouvi dizer que a parte acadêmica muda constantemente, dependendo de quem está no cargo. Hum, E lá não. Quando eu tinha, tipo assim, 40 anos atrás, continua a mesma coisa. O sistema educacional não mudou. Sabe a não importância muda disso? muito. E assim, Sim. as crianças lá começam a estudar e até para ir para escolas, eles se reúnem, já falei, eu acho que na outra aula, no bairro tem um ponto que se reúne e vão junto para a escola. Então, por aí já não tá sozinha na estrada, né, na caminhada. Chegando lá, sempre tem grupos. E não é que nem no Brasil. A primeira coisa que eu estranhei, que eu, quando eu voltei para o Brasil, fui na primeira série. Entrei na primeira série depois que eu tava lá, terceira série, e voltei para a primeira. Primeira coisa que eu estranhei, falei assim, ó, faça, faça grupos. Aí ninguém queria fazer grupo comigo, porque eu não falava português. Isso já não gera um abandono, um silêncio, uma trauma? Um trauma, quer dizer. Lá não. Você vai fazer o grupo. Você já é assim, sabe? Quem tá na mesa aqui, ó, A, B, C, D, E, F, ninguém se sente desvalorizado nesse sentido. E tem os esportes que acontece ali, aula de canto, tudo isso para desenvolver a nossa habilidade num conjunto. Eu lembro muito bem que quando eu estava na escola aqui do Brasil, tinha um teatro. Aí o nosso grupo escolheu fazer Chaves. Aí eu falei, quem vai ser o papel principal? Sei lá, toda garotinha às vezes quer fazer um papel assim, principal, né? Mas eu não falava direito. Então a Kelly não vai fazer. E me excluíram. Então, meu papel era fazer o negócio da cartolina, alguma coisa assim, sabe? Pra falar que vai ter teatro. No Japão, não, você era árvore, você era uma flor, você era alguma coisa ali no teatro. Nossa, realmente. Faz Então, muita por essa diferença isso. diferença cultural e, né, então é respeitado ali, sabe? Tipo, você não tem capacidade, mas tudo bem. Então que seja uma flor. Aí, um negócio, tipo, um girassol aqui, paradinho lá. Mas eu tô Mas, participando. exato. Mas compõe o cenário. Faz diferença. Exatamente. Então, imagina você que tá nos assistindo. Será que teve um momento na sua criança que você queria muito fazer parte e às vezes, só 5 pessoas, você era a sexta. Só quem sabe pular a amarelinha você não sabia. Sabe? Tipo alguma coisa assim ficou de fora. Se identifica. Alguma história vai Tem. contar para si, vai lembrar, né? Alguma É associação lembrar. vai fazer. Todo mundo acho que tem um pedaço na história que conecta, né? Com isso, com Conecta. certeza. E olha, eu dou graças a Deus pela minha família que eu estudei dos 6 anos até 10 anos, porque você sabe que é a idade que forma a personalidade, né? Então, eu imagino assim, eu voltei para o Brasil com 10 anos e aconteceu essas diferenças para minha vida, só que não refletiu tanto. Eu creio que se tivesse acontecido isso com 7, 8, teria refletido mais.
Sim. Tem essa observação também que eu lembro, sabe? Se o silêncio fosse parte essencial da sua comunicação diária, como mudaria suas relações pessoais e profissionais? Mas o silêncio que eu falo aqui é sobre o mar, né? Uhum. O silêncio não é a ausência de algo, mas a presença de tudo. Ai, amei isso. Eu amei, porque realmente é isso, é saber valorizar. Eu gostaria que você que está nos assistindo colocasse assim nos comentários qual é o seu tudo, qual é o seu silêncio que é para você tudo. Consegue pensar agora? Sabe que o silêncio também demonstra autoridade, né? Sim, sim. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Eu já passei por isso e já vi, obviamente, já presenciei também líderes se posicionando também dessa forma. E eu já fui percebida dessa forma, e realmente, apesar da gente interpretar o silêncio como um desconforto, uma ausência de conhecimento, por exemplo, quando você executa, é algo que impacta, Uhum. impacta, Impacta, exatamente. traz mais respeito. Aham. Um exemplo. Esses dias conhecemos um projetista, um especialista que é famoso aqui no Brasil. Eu vou só colocar assim, não vou dar nomes, tá? Mas chegou num espaço. Esse especialista, ele ficou só assim, ó. Só Olhei observando. assim pela postura, ele não falava, sabe assim? Tipo, falei, só de olhar o silêncio dele, eu falei, meu Deus, o cara, o cara sabe. Fazer um, vou trazer aqui, né, uma lembrança de escola. A Ah, gente aprende na escola, inclusive, a sempre ter uma resposta pronta na ponta da língua, né? aham. E puxando aqui pra mim, né? Eu não tinha, nunca fui boa de ter, sabe, papum, pessoa falou, você já tá, Respondendo? significa que você tem um, hã? Você já tá respondendo assim? É, eu não era boa nisso, não. E, e eu me sentia mal por isso. Por muito tempo eu me sentia, desconfortável. Eu falava, caramba, sabe quando a pessoa fala alguma coisa? Aí só depois que você pensa numa resposta e fica remoendo, putz, eu podia ter falado isso pra ela. Eu era essa pessoa, eu era a que remoía. Nem sempre eu tenho resposta de imediato, e foi muito bom isso que você trouxe, porque associei tanto a essa cobrança, né? Que é ensinada, digamos assim, né, na escola, como me lembrei, né, de, da importância de você, do que significa você responder com o silêncio. A minha mãe, ela sempre falou isso para mim, Kelly. Mantenha o silêncio, na dúvida, fique em Hum. silêncio. Não fala nada, não, sabe? Por que que tem que ser resposta sempre? Para que que tem que falar sempre? Para que que tem que ocupar um espaço, né, sonoro, digamos assim? E, nossa, foi perfeito, viu? Assim, casou, entende? Ai, que maravilha! O Que que estava ali maravilha! dentro, que a vida também Uhum. comunicava do oposto, versus o que eu ouvia, né? Que era o Uhum. melhor a ser feito, aquela inquietude, porque eu sentia, né? Inquietude de falar, de Uhum. precisar responder. E essa questão da autoridade que, poxa, na dúvida, fique em silêncio. Exatamente. Adorei, viu? Perfeito, gente, perfeito.
Amei. Bom, vamos finalizar hoje, mas semana que vem voltamos com mais Japão para vocês, né? Tô adorando. Obrigada, gente. Comente aqui, inscreva no nosso canal, acompanhe os outros vídeos e deixa aqui o feedback para a gente também, né, entender se a gente está falando algo que agrega para a tua vida, né, Belle? Com certeza faz muita diferença. É isso. Faço das minhas as suas palavras, é isso mesmo. E não deixe de contar aqui pra gente se você também sentia ou sente esse desconforto com o silêncio. Vamos adorar saber. Um beijo, obrigada e Tchau, até o tchau. próximo Até a encontro. próxima.